Olá! Agosto de 2011 é a data limite para a implantação da Lei 11.769/2008, que torna obrigatório o ensino de música nas escolas brasileiras. A música passa, então, a fazer parte do currículo das escolas. E no programa de hoje você vai conhecer algumas experiências que mostram como essa expressão artística, tão presente em nossas vidas, já é trabalhada no ambiente escolar. Então acompanhe agora o que a nossa equipe preparou para o terceiro programa da série Educação Musical Escolar. Em Goiás, vamos saber como a música está inserida nas atividades de uma escola de ensino fundamental. E você vai ver e, melhor ainda, vai ouvir a Orquestra Vila Lobos de Porto Alegre. Música na educação de jovens e adultos é o que você vai conhecer em outra escola goiana. Na creche da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, nossa equipe mostra que a música agrada desde cedo. E no último bloco, uma entrevista com a professora Wanda Freire, da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Se o professor for receptivo à música que o aluno traz da vivência dele, da cultura dele, e abre um espaço para isso dentro da escola, esse é um bom ponto de partida. O Salto para o Futuro já está no ar. Um programa da TV Escola, O canal da educação. O Centro-Oeste brasileiro é uma região conhecida pelas belas modas de viola e por muita, mas muita poesia. E foi essa vocação musical que a nossa equipe encontrou no Colégio Estadual Bandeirante, em Goiânia. A repórter Camila Nin foi lá conhecer o trabalho de educação integral de alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e mostra agora como a escola está integrada ao projeto Cirandas da Arte, que reúne professores e alunos em diversas oficinas musicais. O nosso colégio ele tem 36 anos, né, o Colégio Estadual Bandeirante. Então, assim, é um antigo colégio aqui, vários alunos já passaram. Então, assim, o que a gente vê hoje é que nós temos netos de alunos que já estudaram aqui. Os nossos alunos, a maioria, eles vêm de bairros que são longes, né? Daqui do setor mesmo, nós temos poucos. Então, assim, o nosso fluxo de aluno é porque os pais trabalham aqui perto, então já vem de manhã com a criança, deixa, porque a criança fica 10 horas do dia aqui conosco, das 7 às 17 horas. 2005 foi quando iniciou a escola de tempo integral aqui no Colégio Bandeirante. Com o aumento do tempo, da permanência dos meninos na escola, os conflitos eram, mas muito mesmo, entre eles, entre professor e aluno, até entre professor e professor, professor e gestão, era tudo muito complicado, porque o tempo deles aqui, tudo era obrigatório. Eles eram obrigados a fazer todas as oficinas, então a gente descobriu que o menino precisava escolher a oficina que ele gostasse. No Colégio Estadual Bandeirante, aqui em Goiânia, todos os alunos do 6º ao 9º ano participam das aulas de música. Além disso, como o colégio é de tempo integral, no turno da tarde acontecem as oficinas de percussão, violão e flauta. Então, as aulas de música na escola acontecem em 2 momentos.
elas acontecem no período matutino, como é uma escola de tempo integral. Então, no período matutino, todos os alunos têm aula de música na sala de aula. Então, as aulas de música na sala de aula visa a questão da compreensão, da produção, da contextualização da música. Então, você vê coisas, por exemplo, sobre história da música, também sobre formação de grupos, de instrumentos, vê algumas coisas práticas, alternativas também. E aí tem o momento da parte do turno vespertino, que são as aulas que eles escolhem, que aqui na escola oferece flauta, violão e percussão. Então os alunos na prática vão escolher qual desses instrumentos que eles querem participar. Débora, desde quando você participa da oficina de flauta? Desde 2010. Por que você se interessou? Porque desde criança eu gosto de flauta. Então, assim, o primeiro ano foi difícil, né? Mas aí depois, quando juntou a matéria música e à tarde tendo as oficinas, então acho que fez um elo. Então, assim, hoje a gente explicando para os nossos meninos, ele tem a teoria e à tarde ele tem a prática. A Ciranda da Arte, ela vem com o propósito de acompanhar a parte artística, né, do estado de Goiás, desenvolvendo aí um projeto de forma a integrar o pensamento artístico, né, dentro do estado. Nas escolas de tempo integral há a extensão da aprendizagem. Então esses alunos eles têm que ficar no período da tarde e aí há a oferta de oficinas. A gente tem vários tipos de percussão, vários toques, vários ritmos. Esse só foi um. A gente toca bastante diversas coisas, várias coisas diferentes. E é isso. O projeto do Ciranda da Arte, ele vem para estar apoiando a gente aqui na escola, né? Então, assim, eles trazem, a gente segue um eixo temático direcionado por eles, as questões das aulas, das oficinas do turno vespertino, a orientação, trabalho, apoio, a questão do reagrupamento, a questão do eixo temático, a gente está trabalhando essa questão da compreensão, da questão da contextualização dos alunos, tudo vem com o pessoal do Ciranda nos acompanhando em questão de planejamento, em questão de elaboração de material, de apresentações, do espetáculo final, porque em cada final de semestre a gente faz um espetáculo envolvendo todas as linguagens. Hoje eu diria que a escola de tempo integral é um sucesso, apesar das dificuldades. Não, eu acho bom, por causa dos ritmos, as batidas. Por causa que a gente aprende mais, um pouco mais sobre a música. E a gente continua falando do Colégio Bandeirante. A nossa equipe também acompanhou uma atividade com música por lá. Oficinas de flauta doce, percussão e violão são oferecidas aos 175 alunos que ficam na escola em tempo integral, das 7 da manhã às 5 da tarde. Olha, na verdade, é meio que um serviço de formiguinha, né? Eu estava comentando anteriormente, a gente quase não vê a curto prazo, é uma coisa mais a longo prazo. Mas assim, tem meninos nossos que eles não fazem, assim, nenhuma atividade proposta nas outras oficinas ou até mesmo nos currículos comuns, e no currículo comum, e que na oficina de música eles aparecem, né? Desde quando você participa dessa oficina? Eu participo desde o ano passado. E por que você se interessou em participar? Porque eu vi a primeira vez quando eu ia na escola, eu vi o povo ensaiando e gostei. A oficina de violão é uma oportunidade, né, que os alunos têm, uma escola de tempo integral, e muitos alunos não têm oportunidade de aprender música, né, pagar uma aula de música, que é uma aula cara. Então aqui eles têm essa oportunidade de graça, a escola oferece os violões, possui 21 violões, então eles vêm uma vez por semana, os alunos que escolheram a oficina de violão vêm, tem oficina de 1h40 e é uma forma deles aprenderem, né, um instrumento musical. E o violão é um instrumento prático,
né, que eles podem levar para qualquer lugar, não precisa necessariamente ligar, né? Então, é um violão que é um instrumento que reúne as pessoas, reúne os amigos, né, a família, para se tocar. A oficina de flauta doce, os alunos eles escolhem participar da oficina aqui, né, na Escola de Tempo Integral. Eles são reagrupados e, a partir da escolha dele, eles vão fazer. Então, é em média de 15 a 20 alunos no máximo, a oficina. E eles têm aula de prática de instrumento musical coletivo, é o ensino coletivo de flauta doce, né? E a gente trabalha também com não só com a questão instrumental em si, mas também compreensão crítica da música, a questão de percepção, de acompanhamento, de música de conjunto, porque a gente trabalha em conjunto também. Então, eles vão estar desenvolvendo o aspecto instrumental e musical aqui na escola. O que vocês fizeram hoje aqui? A gente apresentou a música Velha Infância, que desde o ano passado a gente vem ensaiando e vem apresentando em vários lugares. Eu fico no chocalho. Aí os outros meninos ficam no tambor. Trabalho à base de repetição, né? De criar uma sensibilidade, né? Da criança estar observando como que a gente toca, olhar para as nossas mãos, tentar fazer igual. Uma coisa bem lúdica, né? Para que qualquer um possa conseguir tocar. Então, desses 6 a 14 anos, qualquer um toca em prazo de 1 hora, já tá fazendo algum som da percussão. Eu nem queria fazer, o professor que me chamou, né? Porque ele já sabia que eu gostava. Aí, assim, o professor me chamou, aí eu comecei a tocar, e eu gostei de ficar, e até hoje estou aí. Eu sempre falo que a música é meio espiritual, né? Ela tem a coisa de envolver os demais, ainda mais a percussão, né? Dentro do útero já da mãe, né? A criança já vem com esse som, com essa batida da percussão, né? A procura. Por exemplo, se tocou um pouco de cordas, ela vai sentir alguma coisa. Na percussão ela sente mais ainda, né? Que está muito ligada à batida do coração, né? Então fica fácil, eu acho. É um momento que o menino tem que a criança, que o educando tem para se mostrar para o professor. Porque às vezes assim na sala de aula é tudo tão quadradinho, tudo tão rígido. E na expressão musical ele consegue expressar, externar muita coisa que ele não consegue escrever, não consegue verbalizar, mas ele consegue tocar. Então assim, às vezes aquela emoção que ele não consegue dizer em palavras, com o instrumento, é certeza que ele consegue. Agora vocês vão ver o que a nossa escola preparou para vocês, aí do Salto para o Futuro. No programa de segunda-feira, a gente mostrou para você como a música está integrada ao currículo da Escola Municipal Heitor Villa-Lobos, em Porto Alegre. E agora, a gente volta à capital gaúcha, desta vez para conhecer melhor a Orquestra Villa-Lobos. O projeto atende a 770 alunos de várias escolas de Porto Alegre. E durante a nossa visita, os alunos da orquestra apresentaram para a gente a música Olhos Coloridos, sucesso na voz de Sandra de Sá. E já de volta ao Rio de Janeiro, a nossa equipe preparou uma surpresa para essa gurizada gaúcha. Deixamos você curioso? Então, confira. Michael Jackson, George Harrison, Villa-Lobos, Stevie Wonder. O que esses artistas de estilos, épocas e influências tão diferentes têm em comum? Eles estão no repertório da Orquestra Villa-Lobos de Porto Alegre.
vocês viram nas imagens do ensaio, a Cecília é regente da Orquestra Vila Lobos e é com ela que a gente vai conversar agora. Cecília, conta pra gente como é que surgiu e quais são os objetivos da orquestra. A orquestra surgiu no ano de 92, quando eu vim trabalhar nessa escola como professora de música da rede municipal. E eu percebi que a musicalidade dessas crianças era muito grande, o interesse pela música maior ainda. Então tive a ideia de ir no turno oposto, além da aula no horário regular do ensino de música, que eu pudesse também oferecer um pouco a mais para essas crianças, para que eles pudessem ter um contato mais vivo com a música. Mas não demorou para que a iniciativa, que começou como um clube de flauta com 15 crianças, ganhasse novas proporções. E realmente ele foi se ampliando e aí cada vez menos eu tinha tempo para poder atender toda a demanda e a gente foi buscando parcerias importantes dentro da comunidade, junto a empresas e instituições, e o projeto hoje, passado quase 19 anos do seu início, a gente presta mais de 700 atendimentos a crianças, adolescentes e adultos da comunidade, hoje não só na Escola Heitor Vila Lobos, mas em 4 outros locais aqui da comunidade da Lomba do Pinheiro. Além de manter a orquestra, o projeto oferece oficinas variadas. As aulas podem ser individuais ou em grupo. Nos encontros, os participantes aprendem sobre teoria e percepção musical, canto coral, expressão corporal e outros assuntos. Atualmente, 70 turmas participam das atividades, número que dá ao projeto o tom da diversidade. A formação atual da Orquestra Vila Lobos tem 42 integrantes. Uma meninada que tem uma agenda extensa. Por ano, o grupo chega a fazer mais de 90 apresentações. Bom, é bem puxado, assim, porque a gente tem aula de manhã e depois de tarde tem que vir para a orquestra e fica... Daí todas as tardes tem que estar aqui, dependendo das oficinas que tu faz. Então é super... Aí não sobra quase tempo para nada, mas é bom. Me traz muita alegria, porque é uma coisa que assim, eu gosto de fazer e eu gosto de transmitir para as pessoas o que eu estou sentindo. Porque eu acho que a música é uma das melhores formas de tu demonstrar sentimentos para as pessoas. Aí acho que tu tocando, dependendo da música, as pessoas vão sentir uma coisa ou outra. Então, eu gosto disso. E por falar em gostar, o repertório da orquestra busca agradar a todos os gostos. Então a música popular está muito presente no nosso repertório, quer a brasileira, quer a estrangeira, porque esse diálogo é muito importante. Essa comunidade tem uma escola de samba, essa comunidade tem uma tradição na questão popular, então eu acho que essa receita aqui funcionou muito bem, e eu acho que esse é um grande atrativo e, na verdade, que faz com que esses jovens eles se identifiquem com o projeto e que aqui eles consigam realmente fazer as suas escolhas dentro dele. No dia da nossa gravação, uma das peças do repertório chamou a atenção da nossa equipe. Olhos Coloridos, música que fez sucesso na voz de Sandra de Sá, ganhou uma roupagem que uniu o popular ao erudito. Bom, e agora a gente voltou ao Rio de Janeiro, está aqui com a Sandra de Sá, que está nos recebendo aqui na produtora, para mostrar uma surpresa para a Sandra, o trabalho da Orquestra Vila Lobos lá de Porto Alegre. Vamos ver, Sandra? Bora lá. Caraca, aí, muito bom, excelente. Cara, quem tem que ver essa parada é o Macau, cara. Macau que é o compositor da música. Bacana que desde quando a música foi lançada, eu canto essa música em todo show. Mas todo mesmo, todo show mesmo, né? Mesmo, todo show, assim... Eu canto essa música há quase 30 anos, assim, ininterruptamente, todo show. Não só em todo show, mas em todo lugar que eu vou, até quando vou no show dos outros, ninguém perde canja, justamente é Olhos Coloridos. É impressionante, é impressionante. Esse é o grande lance, de misturar o clássico, né, com a percussão. É muito, muito bacana isso. É música preta brasileira, tanto faz se é Vila Lobos ou se é Macau, né? E de repente até junta-se Vila Lobos e Macau e o resultado é esse aí, né? E a voz que fez o Brasil inteiro prestar atenção nos Olhos Coloridos há quase 30 anos, fez questão de mandar um recado para os jovens músicos de Porto Alegre.
amei, adorei de paixão, fiquei altamente emocionada. Vocês são muito, muito, muito demais. Espero mesmo poder conhecer vocês muito breve. Eu e o Macau, o compositor da música. A música de origem africana também está em destaque no programa de hoje, mas é daqui a pouquinho, depois do intervalo. Conheça uma turma que aprende história do Brasil e solta a voz no Centro de Educação de Jovens e Adultos em Goiânia. Salto para o futuro, volta já! Salto para o Futuro está de volta. E como diria aquela velha marchinha de carnaval, recordar é viver. Então, vamos voltar no tempo? Vamos. Em 2007, o Salto para o Futuro esteve em Bom Jesus da Lapa, cidade que fica às margens do Rio São Francisco, lugar conhecido pela religiosidade e pela presença marcante de comunidades remanescentes de quilombos. E entre essas comunidades está a de Rio das Rãs, lugar que tem muita história, que também tem música. No repertório, canções que ajudam a manter as tradições locais. Vamos relembrar? É hora do Memória. No caminho para a localidade de Rio das Rãs, terra seca, sol a pino, muito trabalho para tocar o gado e levar água para a comunidade. Cenários e personagens de um lugar que guarda memórias de um tempo distante. Aqui não existia negro, aqui só existia índio, índio e tapuja. Aí fugiu, 30, 40 negros fugiu justamente para Mata de Bromado. Chegou e escondeu na Mata de Bromado. Nesse tempo não tinha estrada, era carreiro, né? Esconderam. E os outros ficou trabalhando. Com o passo de 10 anos, descobriu onde é que os negros estavam. Assim começou a história da comunidade quilombola de Rio das Rãs. Mário Nunes, uma das lideranças da região, conta que mais tarde os moradores viram suas terras serem ameaçadas. De 1980, 79 até 80, chegou umas certas pessoas aqui dizendo que era dono dessa terra, né? Mas não trazia nada de que pudesse confirmar. Mário Nunes recorda que a luta pela terra mobilizou algumas instituições locais. Só em 2000 teve fim uma batalha que durou cerca de 20 anos. A partir daí veio a titulação, tá entendendo? Uma primeira área remanescente de quilombos da Bahia. Esta área do Rio das Rãs. Francisco de Helena explica que hoje a comunidade está fortalecida com as novas gerações frequentando as salas de aula. Hoje tem escola, todo mundo sabe ler. De primeiro para ler uma carta aqui, caminhava 2 léguas para ler uma carta. Não tinha quem sabia ler. Não tinha. Hoje qualquer menino de 10 anos desse aí ia começar a ler uma carta e um escrito. Isso é uma maravilha para nós. Francisco de Helena compôs músicas que hoje são cantadas por todos na comunidade. E ele explica de onde veio a inspiração de uma de suas canções. Eu vinha para a roça e passava debaixo de uma mata de pereira. Aí eu olhava para riba, todo o pão em flora cai, mas para pereira não. Aí eu falei, vou fazer uma música. Aí fiz uma música. Cantei essa música, está há muitos anos essa música que eu tinha gravado ela, né? O pau pereira, é um pau da pinhão. Todo pão em flora cai, mas o pau pereira não. E quando o assunto é música, a localidade de Brasileira, em Rio das Rãs, mostra seus talentos. O professor Moisés Cândido compartilha com os jovens o que aprendeu em casa. A banda Quilombo eu acho que já vinha no sangue dos nossos antepassados, porque o meu avô, ele era tocador de bumba. E meu pai era sanfonista, tocava noites, né? Só que a gente começou com a capoeira. Então, quando a gente terminava a capoeira, então a gente começava a fazer um samba. No repertório, ritmos afro-brasileiros com letras que falam da origem do quilombo. Eu quis trazer mais o samba em cima do samba de roda, que é do samba tradicional nosso. Mas eu também quis colocar um pouco do afoxé, porque faz parte
né, dos índios, dos negros e tal, um samba mais um pouco lento e com uma dança mais identificada. Para os alunos, preservar as tradições da comunidade tem muitos significados. Como a gente é um remanescente de quilombo, e a gente mora numa área de quilombo, a gente tem que preservar isso porque é coisa dos nossos antepassados. E tentar sempre estar passando isso para aqueles que estão chegando agora, para que não deixe essa cultura cair ou que não deixe morrer. E graças a Deus eu tenho um maior orgulho de eu tocar com esses meninados aqui e sabendo que vem mais outros aí. E a viagem pelos ritmos de origem africana continua aqui no Salto. No In Loco, você visita com a gente o Centro de Educação de Jovens e Adultos, o SEJA, que fica no setor universitário de Goiânia. A partir de atividades musicais e de dança, os alunos trabalham com temas ligados à história afro-brasileira. Tudo, claro, com muito ritmo. O Centro de Educação de Jovens e Adultos fica no setor universitário de Goiânia. Aqui, a música faz parte do currículo. Aqui no SEJA, a música ela faz parte do projeto livre-pedagógico em várias disciplinas, não só na área de arte. Mas na sala de aula, professores de língua portuguesa trabalham muito com a música, professores de outras disciplinas também, como educação física, trabalham com a música. E agora, principalmente na área de arte. A professora Elias tem dado assim, muita valorização realmente à música. Eles chegam à escola depois de um certo tempo sem estudar. Então, eles têm que rever vários conceitos, rever vários conteúdos que eles já esqueceram da infância, né? A gente começa quase sempre com coisas mais simples, né? E depois vai desenvolvendo trabalhos mais elaborados. Quando você ensina música, você amplia o conhecimento do aluno, porque aí fora ele vai estar em contato com o geral, né? Com o que é oferecido na mídia. E aqui na escola a gente tem a oportunidade de oferecer algo mais. Essa música faz parte do conteúdo que eu estou dando, que é música de tradições ou música folclórica. E dentro da música folclórica, os cantos, né? Um deles é o canto de trabalho. A gente faz o canto de rodas, cantigas de rodas, pregões, outros tipos de canto. Esse especificamente foi o canto de trabalho que os escravos faziam durante o trabalho ainda na senzala, né, no tempo das senzalas, no tempo da escravidão do Brasil. É muito importante porque, além de desenvolver a disciplina, também desenvolve a percepção, o raciocínio e a alegria e a sensibilidade também. Você gosta das aulas de música? Gosto. Por quê? Porque é o seguinte, era tocador de tarol, né? Zabumba, então está no sangue. Na experiência do SEJA de Goiânia, mostrada agora no In Loco, vimos como a música pode ser utilizada para a aprendizagem de jovens e adultos. Mas e quando falamos de educação infantil? A equipe do Salto visitou a creche da Universidade Federal Fluminense, que fica em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O espaço recebe crianças de 1 ano e meio a 6 anos de idade, filhos de professores, funcionários e alunos da universidade. E a repórter Lara Carvalho foi conferir como cantigas e brincadeiras estão inseridas nas atividades de música voltadas para essa turminha bem animada.
A gente veio conhecer a creche da Universidade Federal Fluminense, que fica em Niterói e atende crianças com idade entre 1 ano e meio e 6 anos. A gente vai ver como é que a música aparece na rotina dessas crianças. Vamos lá? Ela funciona com uma identidade de uma unidade universitária de educação infantil. Que identidade é essa? A creche foi criada, claro, para atender crianças, né, nessa faixa etária, educação infantil de 0 até 6 anos, mas também como espaço de formação profissional em educação infantil e um espaço de pesquisa em educação infantil. Periquito, parece com seu papai, para baixo, para cima, para frente, para trás. Eu estou aqui com a Aline Machado, que é professora da Educação Infantil. Olá, Aline. Tudo bom? Para começar, eu gostaria de saber como é o trabalho realizado com os alunos da Educação Infantil. Bem, aqui na Creche UF, a gente realiza um trabalho em diversos momentos. A música está presente no momento da rodinha, no momento das brincadeiras livres, no momento de uma atividade dirigida. Então, em todos os momentos nós nos deparamos com a música. A música é legal. Eu gosto de todas as músicas. A música, são todas as músicas diferentes. A música, ela é uma linguagem, um modo de expressão que permite à criança dizer como é que ela está, o que ela está sentindo e, nesse sentido, se relacionar com as outras pessoas que estão em torno dela, sejam os adultos, sejam as crianças. A história começou com relógio esquisito, agora vem poderes com lado infinito e com seus poderes vai combater. Não é uma música para dar ordens, de que agora nós vamos fazer isso, então vamos cantar essa música. Mas é a música para, no momento de roda, a gente sentar, cantar, conhecer os ritmos que tem no nosso país. Ela bota no rádio, ou a gente canta, ou as professoras cantam pra gente. Jacaré tá na lagoa, preguiça de acordar. Acorda, jacaré. Eu acho que a música é muito importante porque a música proporciona um encontro, Quando você para cantar, senta em grupo para cantar, você está trocando afeto, você está trocando informações, você está ensinando, você está se movimentando, está se expressando, enfim, a música, ela permeia por tudo isso. Eu acho que ela é muito importante nesse sentido. Já cantou, acabou a canção do gongolo. Já cantou, acabou a canção do gongolo. O segundo bloco do programa de hoje vai chegando ao fim. Murilo e eu temos um convite para você. Isso mesmo, na sexta-feira, depois de amanhã, tem debate aqui no Salto para o Futuro. E para que o programa fique ainda melhor, a sua participação é fundamental. Por isso, faça o Salto para o Futuro com a gente, de casa, do teleposto, da escola, e não precisa esperar até sexta-feira para participar. Se você tem alguma dúvida ou quer fazer algum comentário sobre a série Educação Musical Escolar, envie um e-mail para a gente. O endereço é salto@mec.gov.br. Ou, se preferir, ligue na sexta-feira durante o programa para o telefone 0800 282 6757. Mas fique ligado, porque o programa de hoje ainda não acabou, não. Depois do intervalo, tem mais Salto para o Futuro. A música nas escolas é o tema da entrevista com a professora Wanda Freire, da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Salto para o Futuro, volta já. Ninguém quer ficar meses a fio estudando teoria para um dia vir a tocar. Se você sai da primeira aula tocando alguma coisa, isso já te dá uma alegria diferente, já é uma sedução para você continuar no processo.
Estamos de volta com o Salto para o Futuro, nesta semana em que o programa trata de música nas escolas. E agora, neste terceiro bloco, é hora de entrevista. É com você, Murilo. E para continuar falando de música nas escolas, a equipe do Salto para o Futuro veio até a Escola de Música da UFRJ para conversar com a professora Wanda Freire, que dá aulas aqui na Escola de Música. Você vai perceber durante essa conversa que tem uma musiquinha de fundo, não é sonorização, não é efeito especial, não é nada disso. É que a orquestra aqui da Escola de Música está ensaiando. E a gente que é de televisão e busca sempre o silêncio, se rendeu à música nessa série do Salto para o Futuro que fala exatamente desse assunto. Professora Wanda, obrigado por nos receber aqui na escola. A gente nessa série está perguntando para várias pessoas a importância da música nas nossas vidas. E deu para perceber que é bem difícil encontrar alguém que negue a contribuição dessa expressão artística no nosso dia a dia, as contribuições dessa expressão artística para o nosso dia a dia. E para a escola, de que forma você imagina, você analisa a contribuição da atividade musical para o currículo e para o ambiente escolar? Olha, nós hoje temos uma situação peculiar, vamos dizer. Porque no passado você não tinha um aparelho de som. Se você queria música, você tinha que tocar música em casa. Essa mudança terminou afastando a música da vida das pessoas como prática do dia a dia, embora todo mundo tenha o seu som, ande com alguma coisa ligada a maior parte do tempo. Então, na verdade, a música faz parte da vida da gente, faz parte da maioria das culturas de diferentes maneiras. Agora, por que ela é importante? Porque ela é um veículo de expressão muito peculiar, uma forma de comunicação, de expressão sem palavras, uma forma não verbal. E isso termina trabalhando outras possibilidades simbólicas. Então, existem muitas significações e funções por trás de cada prática musical, de cada evento, de cada tipo de música. E como as experiências musicais vivenciadas dentro e fora da escola podem dialogar? Na verdade, não só podem, como devem, porque quando a escola se isola da vida social, ela perde uma grande parte da função dela, né? Isso pode ser feito de muitas maneiras, não existe uma fórmula única. Mas se o professor for receptivo à música que o aluno traz da vivência dele, da cultura dele, e abre um espaço para isso dentro da escola, esse é um bom ponto de partida. Não que a escola vai ter que se condicionar só a trabalhar com aquilo que o aluno já conhece, mas ter isso como um ponto de partida para outras escutas, porque senão a escola estaria atrofiando a sua possibilidade de expandir as escutas, os entendimentos, a percepção de outras culturas, de outras manifestações. Então, esse diálogo exatamente entre aquela bagagem, aquela vivência que o aluno já traz e outras possibilidades é uma das coisas mais ricas que a escola pode propiciar. É um campo fértil. No ano passado foi aprovada a lei que trouxe de volta o ensino de música para as escolas brasileiras. E essa lei traz aí uma polêmica. O ensino de música deve ser obrigatório? Música é para quem quer ou deve ser para todo mundo? Olha, existe uma questão maior do que essa, que é a seguinte: em que medida os conteúdos devem ser obrigatórios nos currículos? Essa é uma pergunta maior. Quer dizer, ninguém questiona se matemática é importante ou não, ou se geografia é importante ou não. Quando a gente pergunta se deve ser obrigatório ou não, a gente está realmente tendo dúvida da importância da música na formação do indivíduo, né? Isso, para mim e para muitos pesquisadores e muitos educadores, é ponto pacífico. A música tem possibilidade de trabalhar articulações de tempo e de espaço, de trabalhar, vamos dizer assim, percepções e a própria concepção estética. Ela pode intervir na visão de mundo do aluno, isso tudo utilizando uma linguagem que é própria, que é só dela, que não é a linguagem verbal, que é a linguagem musical. Agora vamos falar mais um pouco dessa aula de música. Como é que ela deve ser pensada? Afinal, aula de música é teórica ou é prática? Pois é, existem hoje metodologias de ensino que são muito diretas ao ponto. Você sai tocando da primeira aula, tocando alguma coisa, né? Então você parte realmente da prática e a teoria vai sendo inserida lentamente, de acordo com a necessidade. Se você precisar
aprofundar, esclarecer alguma coisa, isso vai sendo mesclado na prática, mas a prática é o ponto de partida. Eu coordeno um projeto social, que é a Escola de Música de Manguinhos, e a gente batalha muito lá nessa linha metodológica. Então, o aluno chega lá, ele nunca estudou música, 2 meses depois ele está no palco tocando. E se as aulas de música forem conduzidas assim, elas vão ter muito mais interesse, muito mais envolvimento e muito mais, assim, resultados práticos a curto prazo, que é o que, no fundo, as crianças, os alunos querem, né? Ninguém quer ficar meses a fio estudando teoria para um dia vir a tocar. Se você sai da primeira aula tocando alguma coisa, isso já te dá uma alegria diferente, já é uma sedução para você continuar no processo. Ainda falando das aulas de música nas escolas, além dessa dica que você dá, de se começar pela prática, para só depois, na medida em que for surgindo a necessidade, a teoria passar a ser introduzida, quais são os outros caminhos, quais são os conteúdos, por exemplo, que devem ser trabalhados nessas aulas? Olha, a teoria pode incluir, por exemplo, alguns conceitos como ligados, por exemplo, ao ritmo. Em algum momento você explicar o que é um compasso, como é que isso funciona dentro de uma métrica, né? Perceber que existem diferentes métricas e existem músicas não métricas também, né? Então, o momento em que você chega a isso, você já está passando a fronteira da prática para a teoria. E isso vai acontecer de muitas maneiras, quando você discute timbres, por exemplo. Inclusive as culturas, diferentes culturas, tendem a valorizar mais timbres diferentes. E essas escutas, num primeiro momento, elas às vezes são até estranhas. Mas depois, se você começa a partir daí até a conceituar timbre e mostrar como é que o timbre levou a uma construção, a uma expressão estética diferente, a um significado diferente, você já está também transpondo a fronteira da prática para a teoria. Wanda, quando a gente fala no trabalho com música nas escolas, no ensino fundamental sobretudo, a gente está falando de faixas etárias muito distintas, né? Como é que esse trabalho deve ser pensado para atender esses diversos segmentos? Olha, você não pode pensar uma aula para uma criança de 6, 7 anos igual a aula de um adolescente de 15, obviamente, né? Agora, os princípios, no fundo, são os mesmos. Partir da prática para a teoria é um princípio que você vai aplicar com a criança de 6 anos e com um adolescente que está com 16 anos, 15, sei lá, né? Quer dizer, esses princípios, eles vão estar presentes o tempo todo. A teoria como uma forma de adensar uma prática que já está dominada. Agora, você vai ter que ajustar o quê? A maneira de falar, conforme o caso, a dificuldade do repertório que você está tocando. Agora, o princípio de partir também da cultura do aluno, ele se aplica a uma criança de 6 anos e a um adolescente de qualquer idade, a um adulto também. Você primeiro reconhece aquilo que você já tem familiaridade. E quando você percebe que você é capaz de tocar aquilo, de ouvir aquilo de uma maneira diferente, você já está entrando num outro mundo, né? E o passo seguinte se torna mais fácil. Por 2 vezes nessa conversa, você falou da importância, não exatamente com essas palavras, mas da importância de que o professor se abra para aquilo que o aluno traz, para o repertório que o aluno já traz de casa, da experiência de vida dele. Muitas vezes, no entanto, é comum que o professor não concorde, entre aspas, com o gosto do aluno, porque a gente fala que, quando a gente fala de música, a gente está falando de gosto, né? De muitas subjetividades, enfim. O professor não concorde com o gosto desse aluno e aí cria-se uma certa tensão, uma resistência entre o que o aluno gosta de ouvir em casa, na rua, com os amigos, e que o professor acha que é importante que aquele aluno ouça e para que trabalhe, para que conheça, enfim. Como é que essa tensão pode ser aí diluída, Wanda? É possível? É possível, porque da mesma maneira que se o professor não gosta da música que o aluno traz e isso gera uma tensão, o contrário também é verdade. Então a gente tem experiências de alunos resistentes à aula, que não gostam, acham desagradável, né? Porque eles não gostam muitas vezes do repertório. Muitas vezes, se você for analisar por quê, nem sempre, há casos que têm outros motivos, mas muitas vezes o repertório é a causa. Agora, o diálogo desses diferentes repertórios, eu acolho o seu, dou um espaço nobre na minha aula e na aula seguinte eu digo assim, hoje eu quero mostrar para você uma coisa diferente do que você me mostrou.
aí você vai ter uma receptividade, você vai ter inclusive condições de cobrar essa receptividade do aluno. Estabelece-se uma parceria. Exatamente, um diálogo. Não significa que o aluno vai mudar de gosto, nem que o professor vai mudar, mas significa que vai haver um respeito mútuo, um acolhimento múltiplo e um diálogo, inclusive, entre diferentes culturas, com um espaço garantido para aquilo que ele traz. Às vezes, isso pode gerar situações difíceis. Quando vem, às vezes, um funk com uma letra mais indesejável, talvez, mas aí entra a possibilidade do professor fazer uma crítica disso com a turma, fazer um debate em torno, às vezes propor que se recrie essa música até com outras letras, outras possibilidades de letras. Então, ele pode contornar isso e caminhar para outros territórios sem rejeitar a experiência do aluno. E quem deve conduzir esse trabalho com música nas escolas? Professores de música? O Brasil já tem profissionais formados em volume suficiente para atender a essa nova demanda trazida pela lei? Hoje não tem. Hoje não tem pelo seguinte, nós passamos muitos anos formando professores de educação artística que deviam saber um pouco de desenho, um pouco de música, um pouco disso, um pouco daquilo, e a gente perdeu essa formação específica. Existem hoje profissionais, professores, educadores musicais, inclusive pesquisadores da área, que defendem que o professor, que muitos chamam de generalista, que é aquele que dá todas as disciplinas, que ele tem condição de fazer algumas atividades desde que tenha um especialista em educação musical, em música, na escola para orientar. Outros acham que não. Eu estou acabando de orientar uma pesquisa que está sendo feita na rede municipal de Juiz de Fora. E exatamente a minha orientanda no mestrado foi observar escolas em que professores generalistas estão atuando e usando música. E o que termina acontecendo é que a música é usada como a música para relaxar, é a música para o aluno se acalmar quando volta do recreio, é a música para ensinar o conteúdo de matemática ou aproveitar a letra para discutir uma coisa de português. Quer dizer, uso instrumentalizado da música. A música é meio para outra coisa, ela não é um meio para uma finalidade estética, para uma finalidade específica daquilo que a música pode fazer pelo indivíduo. Eu particularmente, gostaria de ver professores de música em todas as escolas. Eu acho que a gente passa por um aprendizado muito específico, muito aprofundado, que nos dá a chance de fazer um trabalho mais aprofundado. Não descarto essa possibilidade dos generalistas, com orientação, fazerem algumas atividades, mas acredito que se a gente conseguir botar professor de música em todas as escolas, a gente terá um crescimento maior nesse aspecto, da música como um conteúdo capaz de contribuir para a formação do aluno. Para encerrar, Wanda, uma pergunta que deve estar passando pela cabeça dos professores que estão nos assistindo, do público do Salto para o Futuro e também de músicos que podem estar assistindo o programa nessa semana. Que critérios o professor deve adotar na hora de escolher o repertório para o trabalho com música nas escolas? Você já deu aí um primeiro critério, um primeiro ponto, que é não negar o repertório que o aluno já traz para dentro da sala de aula. Além desse ponto, quais outros critérios o professor deve adotar? Eu acho que esses critérios são infinitos e que você tem que decidir isso muito assim, na interação com a turma. Você apresenta uma música e até pergunta se eles gostam da música, ou você primeiro, por exemplo, já me aconteceu uma vez, mas isso foi aqui na escola de música, não é um exemplo da escola, mas aconteceu no curso técnico aqui. Eu trouxe uma música que era uma música eletroacústica, mas com voz também, e coloquei um trechinho de 1 minuto para a turma ouvir. Eles odiaram a música. E depois eu tirei a música e perguntei o que eles tinham achado. Eles disseram que não gostaram. E eu comecei a explicar que aquela música estava falando do apocalipse e que tinha um clima assim muito pesado, porque estava retratando o fim do mundo. Falei um pouco como ela... E depois coloquei de novo. E eles já tiveram uma outra relação com a música. Então, tanto a gente não tem que se conformar a priori, que eles não gostam de uma coisa, a gente tem que abrir canais para isso, quanto isso pode ser dialogado e deve ser dialogado o tempo todo. Então eu acho que as possibilidades do repertório, elas são infinitas. É claro que o professor pode sugerir um repertório que ele acha assim, que dá chance de trabalhar alguma coisa específica que ele quer atingir. Mas tem tantos caminhos para atingir isso, que ele não precisa se prender a tantas regras. Eu acho que o prazer
a oportunidade de fazer isso de uma forma alegre, com um resultado estético bonito, é que deve ser a grande diretriz para essa escolha, sem limites. Ok, Wanda, obrigado por nos receber aqui na escola e parabéns pelo trabalho. Eu fico satisfeita de poder dialogar com você e com o público interessado na música na escola, que eu espero que seja muito bem sucedida cada vez mais. Tomara. E o terceiro programa da série Educação Musical Escolar termina aqui. Mas amanhã, quinta-feira, a gente abre espaço para novas experiências na área de música nas escolas, em entrevistas imperdíveis. Então está combinado. A gente tem um encontro marcado com você amanhã. Aqui na TV Escola. O canal da educação. Tchau. Tchau.